Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos começando mais uma semana, segunda-feira, dia 4 de novembro, semana que começa, claro, pós-Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, pós-Grande Prêmio São Paulo, com muita chuva em Interlagos e mais uma conquista deste genial e muito diferente Max Verstappen, com muita emoção ontem também pela participação de Lewis Hamilton com o carro MP4 de 1990, que deu o título à McLaren e a Ayrton Senna naquela oportunidade, um carro muito diferente deste que atualmente estamos acostumados a acompanhar, com muito mais visibilidade, com muito mais participação do piloto em relação àquilo que ele pode ou não fazer acontecer dentro da pista. Aliás, normalmente falamos muito de futebol e hoje gostaria de sair um pouquinho não só dessa questão futebolística do ganhador, do perdedor, mas para falar um pouquinho sobre exemplo de conduta, sobre a ideia de que todos temos defeitos e é natural que tenhamos defeitos, é natural que até os piores tenham algumas virtudes, é natural que você possa seguir ou não exemplo de conduta, que você goste ou não, a questão profissional ela tem que ser elevada à última potência quando estamos no quesito profissional, virtudes e defeitos que todos temos e na maioria dos casos você nem precisa de lupa para poder encontrar os nossos defeitos. Os nossos defeitos eles são muito aparentes, todos temos, em alguns casos uns mais, outros menos, mas os defeitos normalmente são mais aparentes. Temos muita dificuldade para buscar e reconhecer a virtude de um outro ser humano e gostamos muito de apontar mais os defeitos e eles são mais aparentes, infelizmente. Mas é fato, eu gosto muito de separar naquilo que é o cotidiano da nossa vida profissional, o que é talento e o que é comportamento ético. Muitas vezes você tem profissionais de enorme talento sem bons comportamentos e às vezes você tem esse cara que conduz a nossa vida à suprema felicidade, que é o cara talentoso, genial, de grande entrega e de grande comportamento ético. Eu estou muito incomodado com aquilo que aconteceu com o Marcelo naquela partida do Fluminense, quando ele ia ser substituído aos 42, 43 do segundo tempo, teria aí mais 10 minutos para poder atuar e o Fluminense ganhava a partida do Grêmio por 2-1 e ele seria colocado em campo e aí fala atravessado para o técnico Mano Menezes e é barrado da maneira como tem que ser barrado e é colocado à margem da maneira como tem que ser colocado à margem, não tem que fazer tipinho quando você é desrespeitado e não é uma questão de desrespeito à hierarquia, é uma questão de desrespeito ao ser humano que lá está trabalhando, aos seus companheiros que estão tentando entregar um resultado importante para a sua equipe e fundamentalmente a quem é o seu empregador, porque o Fluminense paga ou pagava o Marcelo para que ele estivesse em campo por 5, 10 ou 100 minutos. No contrato do Marcelo não implicava a ideia de que ele teria que jogar 70, 80 ou 90 minutos para que o seu salário fosse pago. Então, profissionalmente, ele tem a obrigação de entrar quando o treinador resolva colocá-lo. Mas aí a maneira como ele se comporta, essa é a maneira antiética, essa é a maneira que na verdade me revolta, mas eu fico muito confortável quando ele toma esse tipo de postura com um cara do tamanho do Mano Menezes. Conheço bem o Mano Menezes, repito, não sou amigo do Mano, mas tenho enorme respeito pelo trabalho do Mano e admiração pelo fato do Mano ser um cara conquistador e que luta dentro de um esporte de competição para ganhar dentro das suas condições, para vencer dentro daquilo que o resultado tem que lhe apresentar, para apresentar aquilo que o seu time tem de tamanho para poder jogar e não aquilo que muitos gostariam que ele pudesse apresentar. Enfim, é um resultadista e basicamente eu também sou um resultadista e acho que dentro da competição é o mais importante. Nada é mais relevante do que você, com dignidade, dentro das leis,
você atingir o seu objetivo, e o seu objetivo é alcançado com resultado. E aí, o que acontece com o Marcelo? Quando ele toma esse tipo de atitude, e ele toma esse tipo de atitude não é com o Fernando Diniz, ele toma esse tipo de atitude com o Mano, que tem tamanho e tem qualidade e tem experiência para saber o que é que precisa fazer e faz, sem titubear, colocando o Marcelo no seu devido lugar. Aí a situação fica realmente indigesta. Indigesta para ele e também para a direção do Fluminense, que não teve outra alternativa que não fosse a da rescisão do seu contrato com o Fluminense. Gostem ou não, foi a decisão mais acertada, mais adequada e que não teria outra alternativa, porque caso contrário o Mano teria que sair. Não vejo outro caminho que não fosse a saída do Mano, caso o Fluminense não rescindisse o contrato com o Marcelo. Mas quis o destino que, por conta desta atitude do Marcelo, a gente fosse investigar um pouco mais, a gente fosse buscar informações. Eu sou um cara bom de buscar informação de bastidor, e eu sei exatamente onde você vai buscar essa informação. Você vai buscar não é com o principal dirigente, você vai buscar com aquele conselheiro que frequenta muito o clube, aquele conselheiro que normalmente dá boas informações, mesmo sem fazer parte da alta cúpula, com aquele funcionário que está lá todo dia e que normalmente nunca tem holofote sobre ele, mas sabe exatamente o que está acontecendo. E aí, a relação do Marcelo com a maioria do grupo nunca foi boa. O Marcelo sempre se achou mais do que era. O Marcelo sempre se achou melhor do que a maioria absoluta dos seus integrantes de grupo. E aí é que entra uma diferença básica. Como pessoas, somos todos iguais. Sim, como profissionais somos diferentes. O tratamento profissional, ele tem que ser diferente de A em relação a B, mas o tratamento humano, o tratamento no dia a dia, o comportamento educativo de cada um tem que ser igual, porque como pessoas somos todos iguais. E talvez o Marcelo tenha tido dificuldade para entender isso. E é fato, o que aconteceu entre Marcelo e Mano nesta partida contra o Grêmio foi apenas e tão somente a gota d'água. É isso, não era uma relação tranquila. Aliás, como não é uma relação tranquila com o Felipe Melo, podem apostar, como não é até a atitude do Felipe Melo de mostrar para a câmera que o Fluminense tinha sido roubada, é estranha. É estranha essa atitude, porque vai custar caro a ele, que vai ser suspenso e naturalmente vai ficar fora aí das últimas partidas. E talvez fosse exatamente isso que ele gostaria que acontecesse, porque estava no banco de reservas e nunca estava sendo mais utilizado, ou muito raramente estava sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes. Então, são atitudes que você começa a pensar que talvez o cara tenha tomado premeditadamente. Não tenho como julgar, e neste caso não faz parte do meu comentário julgar a atitude, mas você sabe muito bem que atitudes como esta terão penalização, e por conta desta penalização, muito provavelmente o Felipe Melo vai ficar fora aí das últimas partidas do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Ele já naturalmente não era titular. O Fluminense vai ter que fazer uma limpa gigante para que a sua temporada de 2025 seja mais pródiga. E eu espero que eles tenham capacidade para conduzir esta grande mudança que terá que acontecer no elenco do Flu. Por conta da atitude do Marcelo, tristeza. Tristeza porque a carreira de um dos mais vitoriosos jogadores da história do futebol, ela vai ficar manchada. É muito pior quando você tem uma carreira tão brilhante, um talento que não é seu, é Deus que te deu, é um talento divino que Deus deu ao Marcelo e que ele soube tão bem utilizar durante muito tempo, mas que infelizmente agora nesta saída acaba manchando a sua carreira e vai manchar. Como, aliás, a sua saída do Real já foi uma saída manchada, não foi uma saída natural, não foi uma saída tranquila. Essa é a grande verdade que, infelizmente, vem à tona nos estertores, nos finalmente de uma carreira tão brilhante quanto a do Marcelo. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeira.